Agora é a vez da candidata Aspásia Camargo e ela tem que perguntar para o candidato Otávio Leite, porque se ele ficar por último, ele não pode perguntar para ele mesmo, ele terá que perguntar para o Rodrigo. Então, a senhora pergunta, por gentileza, para o Otávio Leite. Deputado Otávio Leite, nós temos que resolver um problema que é paradoxal. A saúde no Rio de Janeiro é a maior rede do Brasil e das maiores do mundo. O número de estabelecimentos de saúde é inédito e aberrante, a hipertrofia é evidente. Recursos dobraram e nós estamos bem servidos. Como o senhor explica, porque tem que haver uma explicação, essa situação, que a saúde é tão mal servida? Obrigado, candidata. Candidato Otávio Leite, 1 minuto e meio para o senhor. Bom, nós estamos observando nessa eleição que muitas vezes se invoca que a aliança do governo federal, estadual e municipal juntos permitiram ao Rio de Janeiro formidáveis avanços. Não na saúde. Não na saúde. A saúde tem como modelo o SUS, que permite na ponta ao prefeito do município ser o gestor pleno. O Rio de Janeiro tem 45 hospitais como um todo, que são estaduais, federais e municipais. A interligação do sistema é pífia, quase que inexiste. Que atitudes políticas adotaram o governador, o prefeito e a União para tentar arrumar essa casa de uma vez por todas? Nenhuma. É preciso, inclusive, pensar a saúde dentro de uma ótica mais metropolitana, porque é indispensável identificar o que cada um tem que fazer, quanto custa e a responsabilidade e cobrar. Então, é preciso redesenhar o sistema. O prefeito do Rio tem que assumir essa responsabilidade. E logo no primeiro dia do governo, no início, nós vamos convocar todos os prefeitos circunvizinhos, o Estado, e vamos redefinir um novo pacto para dividir atribuições, dividir responsabilidades, porque é evidente que está faltando racionalidade no sistema. E essa superposição e ausência de diálogo tem prejudicado demais o resultado, que é o atendimento à população, que coloca a saúde em primeiro lugar. Obrigado, candidato. Agora a candidata tem 1 minuto para a sua réplica. Concordo, deputado, que realmente o problema federal é muito grave e nós sabemos que o SUS hoje e os recursos federais diminuíram acentuadamente. Era 60% da saúde no Brasil, hoje é 40%, e quem está pagando essa conta é o município. Mas os hospitais federais são importantes no Rio de Janeiro, estão sem comando e não é fácil fazer os hospitais funcionarem adequadamente. Mas existem também os hospitais estaduais, e eu imagino que nós temos que fazer alguma coisa com isso, porque esses hospitais, de maneira também aberrante, estão todos praticamente na zona oeste. Os grandes hospitais de emergência estão lá, não funcionam, estão completamente clientelizados, entregues ao fisiologismo, e é verdadeiramente espantoso que eles sejam considerados pela população como hospitais inexistentes. Então, eu pergunto e afirmo... Candidata, seu tempo acabou. Infelizmente, seu tempo acabou. A candidata tem que dar a palavra ao candidato Otávio Leite, que tem 1 minuto de tréplica. E é impressionante como a ineficiência muitas vezes está associada à corrupção mesmo. Muitas são as notícias nos jornais sobre hospitais federais mal geridos e com desvio de recursos públicos. Isso se deve à ausência de uma atitude política, que eu acho que é própria do prefeito, porque o SUS, como eu disse, remete à responsabilidade da organização do sistema, aponta que é o prefeito. Então é preciso chamar todos esses entes, e não precisa ser do mesmo partido, evidentemente, é preciso ter relação e compromisso com o que interessa, que é organizar o sistema. Pegue o cartão saúde que existe do SUS, não funciona. Nós vamos implantar um cartão que vai permitir ao cidadão ter as informações sobre todo o seu prontuário, seu histórico. A prefeitura tem que tomar essa atitude e, hoje em dia, o que se percebe é um vacilo permanente no comportamento administrativo. A saúde, definitivamente, não é prioridade hoje no Rio de Janeiro. Obrigado, candidato. Agora, o candidato Otávio Leite, que acabou de responder, faz a pergunta dele, pela regra, tem que perguntar ao candidato Rodrigo Maia. Só tem 30 segundos, candidato. Bom, saúde e educação são os principais problemas. Educação, somado ao desenvolvimento econômico, o caminho para uma sociedade mais justa.
Recentemente, os jornais revelaram propostas de todos nós, sugerindo medidas na educação. Todas elas, segundo apuraram, importariam na necessidade de um gasto de R$500 milhões adicionais para fazer cumprir os objetivos. Da onde você vai tirar, deputado Rodrigo, R$500 milhões para a educação? Obrigado, candidato Otávio. O candidato Rodrigo tem 1 minuto e meio para responder. Otávio, essa é uma ótima pergunta. Educação que está sendo maltratada na cidade do Rio de Janeiro, nossos servidores maltratados. De onde é que nós vamos tirar esses recursos? Muito fácil. Primeiro, acabar com o desperdício, né, de gastos de publicidade. Né? Foram 150 milhões nos últimos 2 anos, pelo menos, em publicidade. Depois, nós vamos, sem dúvida nenhuma, né, ter uma política de contenção de gastos e ter prioridade. A nossa prioridade no nosso governo, a base de tudo, é a educação. Nós acreditamos que nós não vamos construir um futuro nessa cidade se nós não valorizarmos e priorizarmos a educação. Passa, claro, primeiro pelos servidores, pelos professores, pela sua equipe. Né? Para te dar um dado importante, Otávio, as merendeiras estão sendo contratadas pela Conlurb, um grande absurdo. Então, não há prioridade na educação. Nós vamos, claro, né, valorizar, discutir com os professores, criar um programa, né, de educação integral, que a gente chamou de cidade-escola. Nós queremos que todas as crianças, a partir dos 6 anos, façam esporte, né, 3 vezes por semana. 85% das crianças hoje faz só 2 vezes. A obesidade ou o excesso de peso já atingiu 50% das crianças e jovens na nossa cidade. Então, nós queremos uma educação onde as crianças fiquem com o governo mais do que as 4 horas, 7 horas, fazendo esporte, cultura, reforço escolar, e que nós possamos, de fato, dar um futuro melhor para essas crianças, incluindo aí a creche, que nós vamos estender o horário para 19 horas. Obrigado, candidato Rodrigo Maia. Candidato Otávio Leite tem agora 1 minuto para sua réplica. Propor é fácil. O fundamental é dizer como fazer, com que recursos. No governo do PSDB foi implantado o Fundef, permitiu ao Rio de Janeiro, que tem hoje 1.074 escolas, receber mais recursos por ter uma rede maior. Eram 300 milhões em 99, hoje cerca de 900 milhões. Esses valores adicionais, no entanto, pela equação, não está sendo, ou melhor, desde agora, mas desde lá de trás, não estão sendo utilizados na íntegra, porque a Prefeitura deixa de gastar 500 milhões em educação. Nós vamos trazer esses 500 milhões que já foram detectados por decisão judicial como necessários de voltarem para a educação, e vamos implantar 2 professores em cada sala de aula da classe de alfabetização. Aí está o nó da educação, porque com isso a criança terá muito mais oportunidade de se desenvolver, não será uma criança problema, será uma criança solução. Aí estão os recursos que eu vou implantar. Obrigado, candidato Otávio Leite. Agora o candidato Rodrigo Maia tem a sua tréplica de 1 minuto. Olha, Otávio, eu lembro quando o ex-prefeito César Maia assumiu a Prefeitura do Rio a primeira vez. A educação não ia nada bem. Chegamos a ter na cidade do Rio greve, 5 meses de greve no magistério. Isso acabou. Desde 93, os servidores são valorizados. Essa é a chave de qualquer solução. Foi assim na Finlândia, que passou a ser a 3ª educação do mundo, com melhor qualidade. Por quê? Porque acreditou desde a década de 70 que não existe outro caminho para garantir o acesso a uma educação de qualidade, valorizando os nossos servidores, em parceria com as nossas universidades do Rio de Janeiro, para que possam estimular que jovens entrem no magistério. Esse tem que ser o nosso objetivo, ensinar bem aqueles que vão ensinar aos nossos filhos, porque sem isso não há futuro para nenhuma cidade. E eu, o Democratas e o PR, juntos, nós acreditamos que o caminho para uma cidade, né, melhor, sem dúvida nenhuma, passa pela educação, mesmo que a nossa prioridade obrigue a que tenhamos menos recursos em outras áreas, porque educação e saúde serão a nossa prioridade. Obrigado, candidato Rodrigo Maia. Obrigado a todos os candidatos. Chegamos ao final do 3º bloco. O debate Rede TV Folha de São Paulo volta daqui a pouco com mais perguntas de jornalistas.